Bom, pois é, o Brasil, infelizmente, está nesse rolo todo da USAID e na Câmara, a gente está hoje aqui com o deputado federal Gustavo Gaia, porque na Câmara a oposição articula a criação de uma CPI para investigar a interferência da agência nas eleições brasileiras de 2022, não só isso, mas principalmente isso, e o requerimento para abertura da comissão menciona que o método da agência para interferir nas eleições presidenciais brasileiras incluiu censura, regulação das redes sociais, promoção de debates, entre aspas, políticos direcionados e atuação na construção de narrativas midiáticas que favorecessem agendas políticas, não necessariamente, é claro, alinhadas aos interesses do povo brasileiro. Deputado, então começamos focando na CPI. Como é que está esse processo? Quantas assinaturas já tem esse requerimento? Bom, Lacombe, quando a gente teve a ideia de iniciar um processo da coleta de assinaturas da CPI, nós não tínhamos noção do quão profundo esse buraco ia. A gente achava que era alguma espécie de influência superficial, com um financiamento leve, nada tão assim bruto, né, como a gente está vendo agora ao longo dos dias. Então, a ideia dessa CPI, ela cresceu de uma forma muito rápida. No início, não foi fácil coletar assinaturas, até mesmo porque boa parte do Congresso não conseguia nem entender o que é que nós estávamos explicando, o porquê, qual era o objeto dessa CPI. Mas, graças à internet e à divulgação desses escândalos da interferência da USAID em vários países do mundo, inclusive na questão do jornalismo, na promulgação, na imposição de leis, de criação, fabricação de leis em vários países, muitas pessoas aqui no parlamento estão começando a acordar para a importância dessa CPI. Então ela saiu talvez lá de uma das CPIs que estavam lá no fundo, no critério de prioridades, para ser agora a número 1. Conversas que eu tenho tido, por exemplo, com o Bolsonaro, a percepção dele e do círculo em torno do Bolsonaro, até mesmo o líder da oposição, é uma percepção de que talvez seja a mais importante CPI, porque ela não é uma CPI apenas para desgastar o governo Lula, ela não é uma CPI apenas a liberdade de expressão, ela é uma CPI que vai no cerne daquilo que nós chamamos de sistema. E é isso que eu falo que o Donald Trump acertou em cheio. Durante muito tempo, quando a gente faz os nossos discursos, que a gente tem que lutar contra o tal sistema, era uma coisa sem forma, sem nome, sem lugar, né? Difícil de identificar. O que a gente está percebendo agora é que o Donald Trump, ele identificou e acertou em cheio no sistema, ou seja, pelo menos a parte de financiamento, daquilo que uns chamam de sistema, outros chamam de deep state, outros chamam até mesmo de matrix, mas identificou-se exatamente ali o núcleo do financiamento de toda essa propagação dessa ideologia, né? Porque se algo tem esses tentáculos tão longos, tão eficientes em todas as áreas do Estado, do governo, de países, alguém tem que estar financiando isso. O dinheiro para isso tem que vir de algum lugar. E através das notícias que a gente teve recentemente, graças ao Doge do Elon Musk, que fez um pente fino em todos os gastos do governo, foi identificado, vem justamente, não só, mas um dos principais, é o USAID, né? E inclusive um comentário que você fez no início do programa, que, assim, durante toda a história dessa agência se falava USAID, mas eu reparei que a nova administração está usando USAID justamente para desvencilhar do nome original, que era para ser aid de ajuda, né? Eu sei que é a Agência Internacional de Desenvolvimento, mas o objetivo era criar a ideia de que é uma humanitária, é para ajudar as populações, as democracias, os países, tal, mas não tem nada de ajuda. Na verdade, ela contribuiu muito para que países permanecessem na miséria, ela contribuiu inclusive para o tráfico de drogas, contribuiu para o cultivo de ópio no Afeganistão, e tudo isso está vindo à tona através de documentos. Agora, a CPI, já estamos com... Até a última vez que eu olhei, eram 98 assinaturas. Lembrando, nós só fizemos a coleta de assinaturas mesmo nessa terça e quarta-feira. As sessões voltam nessa terça-feira agora, a gente vai partir para cima de novo, buscando novas informações, novas assinaturas, mas um obstáculo que a gente está encontrando, pelo menos ali nos deputados do centro, é de não entenderem exatamente o que é que está acontecendo. Eles não conseguem entender a magnitude do que está acontecendo. E, em grande parte, isso está acontecendo porque se vê um esforço impressionante da imprensa brasileira em não falar nada. É como se o maior escândalo que já se teve notícia
da política americana, ela não fosse repercutida aqui no Brasil de forma alguma. Quando é mencionada, em raros casos, é mencionada sempre de uma forma negativa, como se o malvado Donald Trump e o malvado bilionário do Elon Musk está querendo cortar a ajuda internacional porque eles querem matar as pessoas com AIDS na África, ou os ursos polares. Eles nunca falam dos absurdos, né, de tudo que veio à tona, como a Ana acabou de mencionar, os absurdos de teatro Sésame, não sei aonde, em mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo na Colômbia, história em quadrinhos no Mianmar. Então, não se fala nada sobre isso. Não se fala, por exemplo, sobre o treinamento de jornalistas do mundo inteiro, 707 empresas de jornalismo que eram financiadas pela USAID. Não se fala, inclusive, aqui do Brasil, que informações que a gente teve recentemente e que vale a pena chamar a atenção, e a Ana falou uma coisa muito certa. Muito raramente a USAID ela entrava em contato diretamente com o objeto final daquele programa de manipulação política ou ideológica. Esses dois casos do encontro do TSE com o USAID foram até demais. Na maioria das vezes, não há em nenhuma situação as duas instituições no mesmo lugar. Você usa ali uma cadeia de ONGs que servem como links. Você passa o dinheiro para uma ONG e essa ONG vai trabalhar para aquele propósito que a USAID determinou em determinada região. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as checadoras de fatos do Brasil, e a lista está aqui, ó, Aos Fatos, Agência Lupa, Comprova, elas recebiam dinheiro da USAID. Essas agências foram usadas pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal para determinar o que se poderia ou não ser dito no Brasil, o que era o que não era verdade. Então, o trabalho em conjunto funcionava assim. O Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, intimidava as big techs, as plataformas de redes sociais, dizendo que se ela não encontrasse uma forma de conter a desinformação, elas seriam penalizadas, teriam multas, poderiam ser suspensas no Brasil. E aí eles oferecem a solução. Olha, tem uma solução. Cria aí uma parceria com a Fatos, a Agência Lupa e Comprova, deixe que essas agências determinem o que é o que não é verdade. Lembrando, essas agências recebendo dinheiro da USAID. Foi assim que a USAID conseguiu o dinheiro americano dos pagadores de impostos americanos, começou a determinar o que se poderia e o que não poderia ser dito no Brasil. E aí, quando essas agências divulgavam que algo era falso, agências financiadas pelos Estados Unidos, pela USAID, o STF e o TSE usavam essas decisões para processar e criar inquéritos e muitas vezes suspender perfis, dar multas e até, como a gente está vendo agora, caçar deputado federal. Então, assim, é um trabalho que é uma sintonia, uma sinfonia, numa sintonia impressionante que, a olhar pela superfície, não tem nada de errado. Mas se você gastar 10 minutos analisando e seguindo, né, follow the money, e seguindo o dinheiro, você vai perceber que não só USA, Departamento de Justiça, Endowment for Democracy, até o Departamento de Defesa, usaram muito dinheiro do pagador de impostos americano para influenciar na nossa política. E é onde o Mike Pence falou. Se a USAID não tivesse interferido nas eleições, muito provavelmente Bolsonaro teria sido eleito. A liberdade de expressão no Brasil não estaria morrendo como ela está agora, pelo menos com essas informações, e vai levar tempo até explicar exatamente para aqueles deputados do centro, nós vamos conseguir as assinaturas, né? Faltam 70, a gente já passou da metade, e quando essa CPI foi instaurada, lembrando que há dois flancos acontecendo, na Câmara dos Deputados e no Senado também, que é um lugar muito mais fácil de conseguir as assinaturas necessárias. Qualquer um desses dois lugares que consigam as assinaturas e levar adiante essa investigação, você pode ter certeza que com a parceria que nós temos agora com a administração americana para fornecer os documentos necessários, nós vamos escancarar um dos maiores esquemas de manipulação do debate político que o Brasil já viu na história. Isso com certeza vai afetar muitas eleições de 2026. Eu acho muito difícil que, com um escândalo desse vindo à tona, essas investigações acontecendo, em 2026, eles sequer se atrevam a usar dos mesmos subterfúgios, das mesmas ferramentas para manipular o debate político, para censurar, para perseguir, como foi feito em 2022, no qual o resultado levou à vitória, né, do Lula. Então, assim, nós estamos otimistas, vamos buscar agora mais informações, e obviamente é muita coisa.
todos os dias, a todo momento, é muita informação que vem à tona. Já se percebeu uma influência, né, um impacto disso aqui no Brasil. O Mike Benz acabou de publicar, enquanto eu estava escutando a Ana, eu vi uma publicação dele dizendo, olha, USA fechou as portas na sexta-feira, Brasil termina a censura contra o Rumble no domingo. Ele fazendo uma ligação direta, né, olha, vai vir muita coisa da USAID em relação à censura no Brasil, decisões da Suprema Corte Eleitoral e Federal, e parece que o Alexandre de Moraes já está colocando o pé no freio e revertendo algumas decisões ilegais naquela tentativa de apaziguar, né, um pouco a sua situação. Lembrando ainda que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai estar aqui essa semana, vai ouvir dezenas de pessoas que foram censuradas, entre advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro, pessoas comuns, influenciadores, deputados, senadores, que vão contar e relatar os seus casos para essa comissão que vai formar um relatório mostrando como é que está a situação do Brasil. Então, sim, nós estamos vendo pequenas vitórias, possíveis vitórias, ao alcançar das mãos os nossos dedos nessas semanas e nesses próximos meses. O que a gente deve continuar fazendo é trabalhar intensamente pelas assinaturas, para poder levar ao pessoal, né, ao Pedro Vaca, ao pessoal da Comissão Interamericana, a verdade do que está acontecendo aqui, que esse relatório possa chegar a autoridades internacionais e tribunais internacionais e que seja escancarado. O primeiro passo que eu acho que a gente tem que ter, o foco nosso agora, é escancarar de forma inequívoca o que está acontecendo no Brasil. A ditadura, a perseguição, a censura, né, a transformação do Estado em uma máquina de repressão através das instituições que deveriam justamente preservar a democracia e a liberdade de expressão. É uma batalha árdua, mas nós não vamos desistir e eu espero que a gente vença no final.